Olá, meu nome é Zaine, eu sou aluna da Univille, do curso de graduação de enfermagem, e eu tenho 29 anos e esse é um projeto do podcast pelo Multiplica. Na área da enfermagem, especialmente no âmbito da assistência à saúde da mulher, a gente encontra os mais diversos cenários e realidades. E algo especial acaba sempre sendo passado batido nesse meio, né? Então, a parte do autoconhecimento, a intimidade consigo mesmo é um fator que as pessoas acabam não conseguindo falar, né, abertamente sobre isso, não conseguem sequer olhar para dentro de si. E esse é um spoilerzinho daquilo que a gente vai falar aqui hoje. Então, para essa conversa, eu quero chamar aqui, né, a professora Sandra. Ela é professora dos cursos de Medicina e Enfermagem na Univille. Ela é mãe, mulher, uma pessoa super ativa aí no meio acadêmico, faz doutorado em saúde e meio ambiente, já é mestrada do curso. Além de tudo, faz curso de sexualidade humana, uma pós-graduação e especialização. E aí, para elevar o nível dessa conversa, então a gente também chamou a Cláudia Petri, sexóloga e comunicadora, que também é uma mulher super ativa na sociedade, no meio aí, para elevar a autoestima de outras mulheres. Então, seja bem-vinda, professora Sandra e Cláudia, fiquem à vontade. Muito obrigada, Zaine, muito obrigada, então, ao projeto pelo convite, para a gente conversar um pouquinho hoje, então, sobre esse assunto que é tão relevante, que é tão necessário, no meio não só das mulheres, mas de todos os indivíduos, para falar sobre a sua intimidade, sobre os seus cuidados, o cuidado consigo mesmo, a autoestima e também a sexualidade que faz parte de todo esse contexto. Muito obrigada. Perfeito. Cláudia? Eu também quero aproveitar, agradecer a oportunidade e eu quero falar que eu estou muito feliz em saber que tem um projeto e teve alguém que pensou nessa temática da sexualidade, né? Porque realmente é um tema de muita importância e que muitas vezes, como você trouxe ali na introdução, se fala muito pouco sobre. E quando nós, que somos profissionais já dessa área, a gente fala pouco, né, com os nossos alunos, imagina aquela pessoa que está lá, né, sendo assistida dentro dessa área da enfermagem, dentro dessa área da medicina. Então é muito importante, quanto mais a gente fala, mais tabus a gente vai quebrando, vai desmistificando. Então vamos lá. No spoiler do tema que a gente já trouxe nesse início, eu queria conversar e perguntar para a professora Sandra quais os principais desafios que a gente encontra ao atender um paciente quando o assunto é o autoconhecimento, essa consciência corporal e da sexualidade. Como você vê isso? Então, falar sobre os desafios é um tanto quanto desafiador, porque quando a gente fala de desafios e dificuldades em trabalhar com o autoconhecimento, com o nosso próprio cuidado, a gente envolve inúmeros fatores. Quando nós falamos de alguém se conhecer, de alguém conhecer a sua intimidade, de alguém fazer o seu autocuidado, muitas pessoas entendem isso apenas como uma questão estética, né? O cuidado com a minha imagem corporal, o cuidado com a minha saúde que vai refletir em apresentação pessoal, peso, como eu me apresento, como eu me porto. Mas o reconhecimento, o me conhecer realmente, ele vai muito além. Então, será que eu me reconheço enquanto indivíduo, enquanto sexualidade, enquanto pessoa física e pessoa espiritual também? Será que eu tenho todo esse conhecimento de quem eu realmente sou? E para chegar efetivamente a me conhecer por um completo, eu vou precisar explorar muito. Eu vou precisar explorar quem foi a minha família, como aconteceu todo esse processo até chegar aqui, como foi a minha criança, como foi a minha infância, como eu me desenvolvi durante a adolescência, quais processos eu passei e como hoje eu consigo chegar a cada uma das minhas intimidades. A minha intimidade sexual, a minha intimidade de saúde e doença, todos os meus processos. Será que eu realmente, enquanto indivíduo, eu conheço? Então, quando nós abordamos um paciente na nossa prática profissional, independente do paciente do momento, nem sempre a gente consegue chegar a essa intimidade, ao que o paciente essa parte mais profunda, a que ele realmente apresente o seu autoconhecimento como um todo. É muito nítido quando a gente tem, por exemplo, um atendimento em que tem duas pessoas, o paciente e um acompanhante. Muitas vezes você pergunta uma informação que seria algo
íntimo, algo de contexto histórico daquela pessoa e ela não sabe, mas o que está junto sabe responder. Então, até que ponto realmente eu me conheço, até que ponto as pessoas se conhecem. Então, eu digo que é um desafio entender se essa pessoa realmente se conhece. Nós dizemos que sim, nós nos conhecemos, eu me conheço, eu me cuido, eu tenho autocuidado. Mas será que realmente eu tenho esse autocuidado num contexto como um todo? Seria até utópico eu dizer que todos nós temos, né? Porque a saúde, a doença, o nosso bem-estar, ele é um momento de balança constante, né? Nós estamos tentando nos equilibrar. E as pessoas realmente, quando chegam pra gente, nos buscam já por alguma fragilidade, por algum déficit, por alguma perda, por alguma necessidade. Só que com a nossa vinculação, com a nossa abordagem, aos poucos a gente consegue ir explorando e não só atingir contextos mais íntimos, como auxiliar que essa pessoa se descubra, que ela muitas vezes perca alguns pudores e que ela passe a realmente se conhecer e se cuidar de verdade, né? Então, falando rapidamente, resumidamente sobre algo que é muito maior, né? Sim. Acho que até nessa questão de pudores e de ter, de repente, um acompanhante, ao mesmo tempo que a outra pessoa pode saber, ela também não sabe, não se sente à vontade de se abrir, justamente porque tem alguém ali do lado. Sim. E é uma temática que é um tabu. Mas sim. Nem, né? Por que isso ainda é um tabu, né? Porque falar da sua intimidade é um tabu? Claro, tem coisas que precisam, né, ser preservadas. E aí eu também entendo que o profissional tem que ter esse senso de agora é o momento que eu quero estar só com você e depois eu vou ouvir também, sim, né, a outra pessoa que está te acompanhando, né? Tem que ter essa sensibilidade, mas ao mesmo tempo encorajar as pessoas para que elas não tenham essa vergonha de falar sobre determinados assuntos que ainda são vistos, né, como sagrados, como íntimos demais para ser abertos, sim, velados, né? Uhum. Exato. Interessante estar pegando o que a professora trouxe, né, da saúde e da doença, né? Porque a medicina, ela evolui muito dentro da saúde e doença. Então, por exemplo, quando eu comecei a estudar sobre sexualidade humana e comecei a me deparar com o clitóris, que é o nosso órgão sexual feminino, que é o que produz a sensação de prazer no nosso corpo, eu fiquei indignada. Eu falei, como assim? Tem menos de 30 anos que isso aqui foi dissecado e descoberto? Né? Porque eu falei, como assim? E eu levei essa indignação para casa, né? Fiquei horrorizada. Primeira pergunta que me fizeram em casa, Cláudia, tu já viu alguém morrer de clitóris? Porque assim, ó, pênis, tem câncer de pênis, tem vários, né? Então, nessa saúde e na doença, nós mulheres, não portadoras de um clitóris ali, de uma vulva, de uma vagina, vulva e vagina até se conhece muito mais, mas o clitóris em especial estava meio desconhecido, né? E na nossa história da sexualidade foi um órgão que apareceu nos livros de medicina, sumiu dos livros de medicina e está voltando nos livros de medicina. Então, quando a gente pensa numa linha histórica, esse tabu a gente vai ver que vem de muito tempo. E a gente vem de uma sociedade também patriarcal, né? Que quem estudava medicina começou o estudo pelos homens. Então, qual a importância de estudar efetivamente o corpo feminino, principalmente ligado ao prazer? Sim. Né? Então, esse conhecer, quando a professora ficou falando, eu fui formando essa imagem, né? Porque tudo que é mais externo já está muito claro aqui, que a gente precisa, inclusive, se conhecer. Mas essa questão de conhecer na nossa intimidade, e a gente só vai conhecer a partir do momento que a gente começa a se tocar, que a gente começa a reconhecer o que a gente tem no corpo e que a gente começa a explorar essas sensações. Mas para explorar, a gente vai lá no nosso interno, trabalhar com esses tabus, tira a mão daí, menina, que coisa mais feia, menina, fecha a perna. Não é isso, é pecado, isso é feio, isso é sujo. Então nós crescemos escutando isso. Por isso que é tão fácil identificar aquelas mulheres, aquele casal que ainda tem muita dificuldade na sexualidade e que não consegue falar sobre esse tema, né? E não só aproveitando para fechar esse questionamento, não só em relação à sexualidade, que a partir do momento que eu não me permito tocar, conhecer o meu corpo, as partes desse corpo, como é que eu faço esse cuidado? Sim. Né? Como é que, enquanto que a criança depende de mim, eu presto esse cuidado e a partir dali ela cuida, então, mas como é que ela vai fazer esse cuidado sem o toque?
Então, a partir do momento que a gente fala de percepção corporal, de se identificar enquanto sujeito, de entender o que me compõe, eu não estou falando somente de uma questão sexual, mas uma questão de ser um indivíduo e de cuidar daquilo que eu sou, né? Eu costumo falar muito que a gente zela muito pela nossa casa física, né? Onde a gente habita, mas onde a gente realmente habita? O nosso corpo. Será que a gente está cuidando dessa casa? E para cuidar, eu preciso conhecer na sua intimidade, né? Só que é um processo de exploração, né? De reconhecimento e de vencer realmente barreiras. Não só em questão de sexualidade, mas que é importante, que faz parte, mas de próprio cuidado de saúde, né? Como a gente vela muito a questão de falar sobre a higiene íntima, sobre um hábito que vá refletir a saúde sexual também, né? E mesmo a estética a gente percebe que vem muito ajudar, só que em alguns pontos ajudar, mas sem falar. Então nós precisamos falar, nós precisamos abrir e trazer os conhecimentos para somar nesse reconhecimento corporal. E aí a gente vai ter uma intimidade muito mais bem cuidada, né? Então, Cláudia, aproveitando esse gancho, né, que a gente está falando aqui, dentro dos teus atendimentos, tu percebes essa falta de intimidade das pessoas? Como é que tu vê e como é que as pessoas lidam com isso quando eles procuram pelo teu atendimento? Então, tem dificuldade sim. Como que eu mais percebo isso? Numa questão de desejo sexual feminino e tem aparecido muito, inclusive, desejo sexual masculino também, né? E aí é interessante a gente dividir um pouco esse conceito, né, do que é a sexualidade e o que é o sexo. Porque muita gente me procura porque eles estão, por exemplo, numa parceria e estão com dificuldades em relação a sexo, não é? E aí essa parte da intimidade individual, não é, entra nessa sexualidade, que é como realmente aquilo que nós falamos, como que essa pessoa se identifica, como que essa pessoa se cuida, como que ela se coloca frente ao mundo, como que ela se ama, isso tudo compõe essa sexualidade dela. Então, às vezes, essa mulher ela chega com um autoconhecimento numa ponta, mas nessa ponta da intimidade, não é, que é uma válvula propulsora dessa energia para o sexo, ela não faz. Então, por exemplo, um casal me procura com uma queixa de que a gente tem transado muito pouco, né? Ok, a gente consegue transar a partir do momento que a gente tem um estímulo sexual. Como que vocês trabalham o estímulo sexual? Não é? Maria, você tem o hábito de ter um autotoque, você conhece teu corpo, você sabe os teus pontos de prazer? Não, eu nunca fiz isso. Porque às vezes o João tá lá esforçado em fazer alguma dinâmica sexual, mas para Maria ela não gosta daquilo que ele faz. E ela também às vezes não fala, porque se o João perguntar para ela, Maria, mas então me mostra como que você quer. Acho que isso vem muito do pornô também, né? Dessa questão de aprender com o pornô sim, e aí sim. distorce tudo, né? Até hoje os nossos jovens estão sendo educados pela pornografia, porque se não tem educação sexual, não tem estudo de sexualidade para esses jovens na escola, eles continuam crescendo, então vem aí ainda mais uma geração muito focada naquele sexo, que é o que eu chamo de sexo procriativo. Né? E às vezes eu pergunto para esse casal, vocês querem procriar ou vocês querem recriar? Né? Vocês querem brincar? Não, a gente quer brincar. Então vocês vão aprender. Porque esse sexo que gera a brincadeira, que gera o prazer, que gera esse vínculo, que gera essa intimidade do casal ou de uma forma individual, é um aprendizado. E como nós não tivemos essa educação em sexualidade, a gente acha que é uma coisa muito pronta. Porque até para nós mulheres, a gente também teve essa influência da pornografia. Né? A gente observava uma cena de sexo, eu tenho que abrir a perna, eu tenho que fazer determinado barulho, eu tenho que me posicionar assim. E sexo é mais ou menos isso. Né? Então esse sexo procriativo, ele não precisa de muita inteligência, até os bichos fazem. Né? Esse sexo para recreação, esse sexo é um aprendizado. E esse aprendizado parte desse princípio, né? O quanto que eu estou disposta a aprender sobre meu corpo. Porque até a professora depois pode até colaborar comigo nesse aspecto, mas assim, de uma questão biológica, a gente tem um ciclo hormonal que nos deixa mais ativa sexualmente, que é o que eu chamo do impulso biológico. Mas isso dura com sorte 5 dias. Mas a gente tem ao nosso lado, né, se for uma relação hétero, nós temos um macho que ele está disponível 30 dias no mês para sexo. Então, os conflitos nessa questão da sexualidade já começam aí. Porque a gente encontra um macho que está sempre ativo sexualmente, né, ou ainda nas pesquisas ainda mostra esse homem muito mais ativo sexualmente do que a mulher, não é? E uma mulher que ela não se conhece,
Que tem uma oscilação. Que tem uma oscilação hormonal, que o cara também não entende nada dessa mulher, porque se ela própria não se conhece, porque se ela se conhecesse, ela ia dizer, ô João, o negócio é o seguinte, João, eu tenho aqui um ciclo hormonal, João, nesta etapa do mês, tu se aproxima, tal, vai ser uma coisa mais selvagem aqui, porque eu tô num processo de um impulso biológico, estou propícia, né, estou propensa a isso. O que os homens me perguntam, né? Tá, Cláudia, mas e o restante do mês? Eu digo, gente, se esforça, vocês vão se esforçar e a gente também vai. Então, esse conhecimento dessa intimidade, que não tem que ser levado como uma coisa assim tão... É óbvio que tem a sua importância, mas tão séria, tão sisuda na comunicação, né? Porque eu gosto de me comunicar muito dentro da sexualidade falando dessa forma mesmo, porque é assim que é, e é assim que as pessoas se identificam e começam a rir, gente, é o que acontece lá em casa. Então a gente precisa naturalizar falar sobre essa temática, né? E aí encontra essa mulher que não se toca, que não se conhece. Então então a gente começa um processo de educação em sexualidade mesmo. Passa material para ela estudar, vídeos, que hoje em dia tem vídeos excelentes que são, tem plataformas hoje em que aparecem, por exemplo, tem uma plataforma, já fica aí até de dica, né, para quem vai nos acompanhar aqui no podcast, que se chama um site OMGYes, ohmygodyes.com, que é um site científico que tem mulheres que se masturbam. E aí eu falo, não está dentro de uma pornografia. Aparece uma mulher mostrando na mama onde que ela gosta de ser tocada na vulva. Numa outra cena aparece essa mulher nua, num sofá, mulheres reais de 18 a 89 anos, com pelo, sem pelo, baixa, alta, magra, gorda, peluda, sem, sabe? De todas as formas. E ela te mostra, porque para nós mulheres falta essa referência. Como que eu me toco? Ai, Cláudia, eu já tentei, mas eu fico com a mão lá, não sinto nada, acho que eu tenho um problema. Então, se a gente tem uma referência hoje, que é uma referência científica, já é uma receita de bolo para a gente ter mais prazer e conhecer o corpo, né? Mas é lógico que vai, às vezes, durante as consultas, vão entrando esses tabus. Eu não consigo tocar minha mão na minha genital. Então, às vezes, a gente recorre a um vibrador, vai para alguma coisa que ela possa ter uma distância entre a mão e a própria genital, para começar a naturalizar esse toque com ela, porque em algum momento da vida ela teve ali algum bloqueio que hoje ela tem essa dificuldade. E como a minha base é da educação, minha base não é da terapia, então às vezes entra um trabalho muito interligado com a terapia, com a área da psicologia mesmo, né, para identificar se ali tem algum trauma, porque é aquilo. Se você pega uma pessoa que tem um trauma, não dá para colocar para fazer uma atividade, porque ela vai... Precisa primeiro curar o que tem ali, exatamente, né, esse trauma. Exato, então a gente vai de uma forma muito suave para que essa mulher não tenha uma reação negativa a esse contato, né? E saia pior do que entrou. Exato, né? Então ela tem que começar a descobrir prazer nisso, mas esse prazer às vezes pode ser no próprio banho. Né? Nós falamos aqui, se eu não conheço meu corpo, como é que eu cuido, como é que eu higienizo? Não é? E isso me fez lembrar de um dos congressos há muito tempo que eu fui de ginecologia, que eu me apresentava como empresária do mercado erótico, que na verdade era o que eu era. Né? E aí teve um mestre de uma faculdade que ele falou, que interessante, então deixa eu aproveitar e falar para ti, porque a gente está fazendo uma pesquisa e as mulheres não sabem fazer a higiene correta da genitália. E aí, nossa gente, eu tinha 30 anos, eu lembro até hoje que eu pensei assim, Cláudia, será que tu sabe fazer? Né? E eu já olhei para ele e falei, é mesmo? E como é que é? E aí ele falou, olha, a mulher também tem um prepúcio ali que cobre o clitóris, que ela precisa levantar esse prepúcio, higienizar, né? Quem está nos escutando e quem já teve filha vai lembrar disso, porque quando a gente tem filha, a gente levanta, pega um cotonetezinho, a gente seca para não dar massinha, para não dar mau cheiro, para não dar uma inflamação ali, enfim. E aí eu pensava, gente, eu não fazia desse jeito. Eu falava, E aí ele falou, eu vou te falar, porque como você está numa outra ponta, às vezes as pessoas falam para ti o que não falam no consultório. As pessoas chegam lá para comprar algum produto e elas podem falar algo para ti que para nós não falam. E aí eu lembro que isso me marcou muito. Então, olha só, se a mulher não consegue ter o toque com as mãos na genitália, como é que ela faz? Às vezes nem o seio, né? No autotoque tem mulheres que têm dificuldade, que não fazem por questões psicogênicas mesmo. Então, como é que ela avança nessa sexualidade dela, né? Então, trabalhar com sexualidade é um trabalho bem interdisciplinar.
né? A área da enfermagem é importantíssima, a área da urologia, ginecologia, neuro, né? Tem fisioterapia, psicologia, então tem... E é bom que hoje tem profissionais que estão despertando para essa sexualidade, porque daí a gente vai formando uma rede de apoio, de conhecimento até para nós mesmos. O que a gente faz? Como que a gente pode fazer esse trabalho? Então ainda aparece, mas hoje eu vejo as pessoas mais, ao menos dentro da minha área, né? Porque elas já entram sabendo que elas vão falar sobre a parte do sexo, sobre a parte da sexualidade, que é o que está incomodando, né? Então elas vêm muito abertas à escuta também, porque quase sempre é assim, meu, Cláudia, eu já passei por tanta coisa, eu acho que aqui é o último recurso que eu tenho, que até hoje a única coisa que eu não fiz foi passar por um processo de sexologia clínica, assim, né? Então eu vejo pessoas, mulheres e homens, muito dispostos e muito disponíveis para esse aprendizado. Só complementando o que você falou ali em relação a essa oscilação hormonal que a gente tem todo mês, né? E diferente, porque hoje a gente tem métodos contraceptivos que também interferem nesse ciclo, né? Volto à minha resposta da pergunta anterior, né? Como é importante cada indivíduo se conhecer, tanto o homem quanto a mulher, mas se conhecer por quê? Porque eu sei qual é o meu comportamento diante dessa oscilação hormonal. É só oscilação hormonal ou será que é o cansaço, um estresse, uma preocupação? Será que eu consigo identificar os fatores que, além dessa oscilação hormonal, podem influenciar mais ou menos numa questão de percepção corporal? Porque para chegar na intimidade eu vou precisar me perceber também, e aí eu volto inclusive muito com o que eu costumo falar, que é o teu corpo, né? A gente repudia tanto o ato de menstruar, a gente repudia tanto o ato do orgasmo feminino, ainda tem muito esse repúdio, quando na verdade a gente está falando de um relógio biológico que está funcionando e que vem nos mostrando como que o nosso organismo está. Então, a partir do momento que eu olho para mim, que eu cuido dessa carcaça que eu carrego ao longo da minha vida e que ela tem um significado, que ela tem uma importância, eu vou reconhecendo, eu vou cuidando, eu vou utilizando, porque mesmo que tenha uma oscilação hormonal, pode ser que determinadas mulheres tenham o seu apetite sexual aumentado lá no seu período fértil, enquanto outras têm durante o próprio período menstrual. Poxa, mas acho que eu estou errada, porque me falaram que nesse período nem pensar. Então é realmente uma questão de reconhecimento, que outros meios a gente tem nesse período, né? E a questão da intimidade inicia conosco, e eu gosto do termo parceria e não simplesmente casal, né? Uma dupla, porque realmente você estabelece essa parceria e você consegue fazer essa troca de intimidade. Sai da sua intimidade, você tem o reconhecimento da intimidade do outro, e vocês compartilham essa intimidade, vai ficando mais fácil esse processo. E aí é o que a gente muitas vezes percebe, e aí você tocou no assunto da mama, por exemplo, o câncer de mama, muitas vezes quem percebe é o parceiro, justamente por ter uma intimidade maior com o seu corpo, que era você que deveria ter. Então, a exploração do meu corpo, do meu eu, o reconhecimento, o cuidado, vai abrindo um leque de possibilidades, que resulta num autocuidado muito melhor, de perceber que determinado comportamento de higiene está me causando um corrimento vaginal, que determinado comportamento está desencadeando uma infecção urinária de repetição, que determinado comportamento pode ocasionar uma gestação não planejada, e aí por diante, e eu passo a me cuidar em parceria, independente de quem for esse parceiro ou esta parceira. Então a gente abre possibilidades de nos cuidar e nos cuidarmos num coletivo também. E a gente entende que, mesmo que a gente se esforce, só o esforço não é necessário, a gente ainda vai ter que nos conhecer mais um pouco para explorar esse cuidado e entender como que a gente realmente funciona, né? E nenhuma de nós três, com certeza vai funcionar da mesma maneira. Então nós precisamos tirar as emendas da caixinha, desfazer essa caixinha e olhar pra gente, não para onde nos colocaram efetivamente, né? De que a menina é assim e que o menino é assado, que a mulher é assim e que o homem é assado, e que em determinado momento cada um vai agir. Vamos abrir, vamos explorar, que aí efetivamente nós vamos conseguir falar de sexualidade mais tranquilamente. E aí quando você comentou, né, a diferença de sexo e sexualidade, sim, nós precisamos entender, porque sexo
Eu estou falando do ato, né? E sexualidade é reconhecimento corporal. Não necessariamente o que vai me levar ao sexo, mas que vai me levar a cuidar melhor de mim, a entender aquilo que me cabe e que me é necessário em cada momento, inclusive no sexo. Né? E quando a Sandra fala, né, de olhar para dentro, eu percebo muito essa distorção da autoimagem, né? Essa coisa de olhar para o estético, olhar para fora, para aquilo que é o padrão. E aí tu falaste ali do site, né, que tem de todos os tipos e tal. E aí você fica, tá, mas eu posso ser peluda, eu não posso ser peluda, o que eu tenho que fazer, eu tenho que ser magra, eu tenho que ser gorda, o que eu quero e como que a sociedade me quer, mas eu não consigo entender como de fato, né, qual é a minha vontade sobre o meu corpo. E aí entra em duas questões, né, o não relaxo, né, não relaxar e não se descuidar no sentido da saúde mesmo, mas ao mesmo tempo entender de fato o que é bom para você dentro daquilo que é um hábito saudável, né? E aí eu vejo muito essa coisa de procedimentos, de coisas que querem trazer para um padrão, e isso ao mesmo tempo vai distorcendo a imagem da pessoa, porque ela começa a se ver como um padrão único, uma harmonização, uma coisa toda, e ao mesmo tempo ela não se reconhece mais, já nem se conhecia e agora ainda parece que não se conhece mais do que aquilo, né? Sim. E acaba ficando perdido nesse buscar encontrar-se fora, quando na verdade talvez se nós olhássemos um pouco mais para dentro, a gente encontraria um pouco mais. Nós percebemos, né, não vamos falar em questão de idade, né, mas a gente vê esse movimento de que a gente está muito mais desprendido de padrões, né? Nós estamos nos desprendendo de preconceito sobre que existe um padrão mais... a gente sabe que tem algumas pesquisas que sexualmente são mais atrativos, mas a gente está encontrando a sexualidade nos nossos corpos, né? E conseguindo trabalhar com ela. Então, se a gente consegue aos poucos ir desenvolvendo, e eu acredito sim que a gente ainda vai evoluir muito, mas ainda vamos deixar muito a ser evoluído, em questão de nos desprender de estereótipos que também facilitem esse autoconhecimento e esse autocuidado. E as pessoas, consequentemente, tornarem-se mais felizes, né? Para mim, eu tenho muito claro, assim, que a sexualidade, né, individual, você conhecer o poder da tua sexualidade, o poder de um corpo que goza, um poder de um corpo que te dá prazer, isso quebra metade do que você é aprisionado. Não é? Porque socialmente é isso, é um padrão. Por exemplo, se a gente pegar pela genitália feminina, por exemplo, né? O que a pornografia traz? Aquela genitália infantilizada, porque é uma mulher sem pelo, tudo rosadinho, tudo fechadinho, um lábiozinho assim, assado, tal, não é o lábio de uma mulher, por exemplo, que já passou por 2 partos, que já tem 35 anos, e talvez não seja nem de uma adolescente de 16, mas existe uma indústria que fatura com isso. Porque tem menina de 16 que faz uma correção de um lábio vaginal, sendo que o corpo é funcional, ela só faz, isso é saudável, ela só né? faz por uma questão estética. Exato, só que assim, se for muito prejudicial para ela olhar aquilo e ela não consegue ficar nua, ela não consegue desempenhar a própria sexualidade, que é esse reconhecimento, às vezes vai lá, faz o procedimento pronto, só que isso daqui a pouco não vai ser mais isso, daqui a pouco vai ser o nariz, daqui a pouco vai ser a orelha, o olho, o cabelo, não é? Então eu vejo que a nossa sexualidade, a gente desconhece a potência que nós temos. Quando a gente reconhece a sexualidade, a gente diz o quê? Sociedade... Não é nem foda-se, né? Lava a cueca. Foder é bom, lavar cueca que é ruim, né? Vai lavar a cueca, porque eu não quero mais saber disso que vocês estão dizendo. Eu não quero ter 20 quilos abaixo da minha altura. Eu não quero pintar meu cabelo a cada 10 dias. Mas é lógico, né? Tudo tem uma maturidade pra gente chegar a isso. Eu tô num processo de transição de cabelo. De corpo também, porque eu só tô aumentando, não tô mais baixando. Né, mais de cabelo. Então, assim, eu converso com muitas mulheres e falo, Cláudia, eu já tentei, mas eu não consegui me reconhecer. Eu digo, ótimo, tu já fez a tua experiência. Então, você já se conhece, que não, pra mim não tava ficando fácil eu me identificar dessa forma. Eu digo, tá tranquilo? Eu tô confortável da forma que eu tô. E aí, nesse contexto todo, então, de acessar essa intimidade do indivíduo, então, o que eu posso colocar, assim, como resumo, como síntese, a gente precisa respeitar até onde o indivíduo quer que a gente acesse essa intimidade,
quando ele nos permite acessar. A gente não pode simplesmente acessá-la, mas acessá-la e diante de alguma situação poder encaminhar, poder ser resolutivo. E o permeio de tudo isso ser baseado no respeito e no propósito de eu estar fazendo isso. Então, qual é o meu propósito de acessar a intimidade de um indivíduo ou daquele paciente que me procura? Né? Então, fazer aquilo que nos propomos quando fazemos o nosso juramento, que é tratar a saúde desse indivíduo, recuperá-la, promovê-la e mostrar os caminhos que facilitem esse processo. Então, acho que essa é a resposta, o fechamento dessa resposta para ti, acho que seria isso. Ele quer trazer isso à tona, a gente conversa, a gente vai respeitosamente. Se não for de desejo dele, a gente atende a demanda da mesma maneira, respeitosa e resolutiva. Esse é o principal contexto. Bacana. E Cláudia, né, assim, disso que a gente vem falando... Meu Deus, que eu esqueci o que eu ia falar. Calma, respira. Então, Cláudia, disso que a gente vem falando, tu falastes ainda, né, de uma geração que vem aí muito carregada dessa questão da pornografia como um primeiro contato, né, o aprendizado. Tu chegas a perceber dentro dos teus atendimentos uma transição dessa vontade, desse autoconhecimento? Tu nota se isso é algo mais de uma população mais jovem ou de uma população mais madura? Como é que tu percebe essa transição de sair do tabu e ir para uma fala mais aberta desse tema de intimidade, conhecimento corporal? Então, na minha realidade, é um grupo mais maduro, de mulheres acima de 35 anos, 40 e muitos casais, né? Porque eu acho que eles já viram que, opa, o que a gente achou que era, não é, a gente está com um problema. Então agora o que a gente precisa fazer para, né? E aí dentro dessa questão da educação em sexualidade, eles vão durante, sei lá, a primeira consulta, mesmo que eu sempre digo que é a primeira aula, né, eles se reconhecem naquilo. Puxa, eu não sabia que era assim, eu não sabia que era assim que meu corpo funcionava, eu não sabia que a minha resposta sexual se dá dessa forma. Então eles começam a entender que, nossa, realmente a gente fazia sexo, mas eu não sabia absolutamente nada como esse corpo funciona, não é? E aí entra muito nessa questão do casal, dessa individualidade, que é esse estímulo sexual, que é o que vai impulsionar essa libido, não é? Então entender o que me estimula sexualmente. Inclusive eu sempre brinco, eu digo, gente, fazer comida, né, deixa a gente lubrificada? Não deixa. Estender a cueca do amado, assim, deixa lubrificado? Não deixa. Então a gente precisa aprender a construir essa mente, né? Eu sempre falo que tem dois grandes, não sou eu que falo, né? É alguma pesquisadora antes, se eu não me engano, Ellen Kaplan, que ela fala sobre dois grandes Fs da sexualidade, que é fricção e fantasia. Já ouvi falar. Não é? Então é isso. Então, assim, para funcionar bem a nossa sexualidade, nesse impulso que vai te levar para o sexo, a gente tem que pensar em fazer algo, né, erotizar a mente e tocar o próprio corpo. Então eles vão de uma forma muito natural, entendendo qual é a importância disso. Se eu não faço isso, né, é a mesma coisa para uma academia. Tem gente que adora estar na academia, tem gente que se esforça para ir para a academia, mas depois que vai diz, ainda bem que eu fui. Daqui a pouco você foi tantas vezes naquele esforço, daqui a pouco hoje você já vê resultados daquilo. Então olhar para dentro, né, olhar para essa genitália, olhar para essa sensação de prazer, reconhecer-se como um corpo apto para ter prazer, não dá para dizer que gera somente prazer. Não é porque inicialmente mas inicialmente pode te gerar um pouco de dor mesmo, porque pode ter um desconforto, mas é aquilo, é ter um olhar de que talvez vencendo esse desconforto inicial, daqui a pouco eu encontre esse prazer, né? Tu falou sobre saúde, né? Por exemplo, tem uma grande empresa que fala, né, sexo é saúde, sexo é vida, e eu sempre pergunto, para quem? Porque se a gente for numa UBS, tem muitas mulheres que estão adoecendo pelo sexo. Porque aquele sexo não está gerando saúde. Ou ela está sendo forçada, ou ela sente dor na relação, ou ela não tem prazer naquilo, não é? Então não vai gerar. Exato. Então o sexo ele só é saudável, ele só gera saúde quando a gente tem essa percepção de prazer, né? E esse prazer não é esse tal do orgasmo, porque a gente vem de uma repressão, né, como a professora já trouxe. Acho até que foi no nosso bate-papo, nem foi aqui, né? Que às vezes lá atrás a mulher não podia falar que gostava de sexo, ela tinha que ser virgem. De repente, uma cerimônia de 2, 3 horas vira essa mulher agora. Antes não dava, agora tem que ser dadeira e dá bem.
E aí agora essa mulher, além de dar, ela tem que ter um orgasmo. Hoje a gente vive, essa mulher, além de dar, tem que ter um orgasmo, tem que ter uma ejaculação. Então, caramba, continuam nos trazendo coisas, nos pressionando. E não deixando que a gente reconheça o próprio corpo. E aí eu digo para as mulheres, digo, gente, prazer, os homens precisam aprender. Não é de que a mulher não precisa ter chegado ao orgasmo para ter tido prazer na relação, porque isso para eles, como assim não precisa? Não precisa. Se você parar no tempo certinho, ela vai ficar super feliz. Se tu ficar insistindo, vai pegar ranço. Então é conhecimento que esse casal precisa ter e comunicação entre eles. Não é? E para a mulher, então, ao invés de ter esse orgasmo, ter essa satisfação íntima. Não é? Emocional e não íntima. Se cobrar de algo, esquecer todo o resto. É terminar e dizer assim, né? ai, como foi gostosinho, sabe? Ficar juntinho, ter aquela troca de carícia, porque é isso que vai gerar intimidade emocional para esse casal. Se ela ficar pensando nessa questão do orgasmo, primeiro que o orgasmo a gente sente. Se tu ficar racionalizando, ele não vem. Então tu tem que estar tranquila para sentir, né? Mas se você tirar essa escravidão do orgasmo, né, esse pensamento que eu preciso chegar lá, senão não foi bom, né, eu posso simplesmente entender de que eu tive uma relação que me gerou uma satisfação emocional e física. Foi ótimo, e isso vai me vincular, e isso vai me deixar mais propensa a ter um novo encontro. Então os casais mais maduros, eles tendem a entender. Os mais jovens, eu acho que ainda estão muito na fase da experimentação, né? E como o desejo sexual muda em relações casuais, o desejo é sempre espontâneo, né? A gente olha aquela mensagem, já dá um ziriguidum lá embaixo, já tem vontade, relações estáveis, o desejo muda. Então, enquanto é muito jovem, está no desejo espontâneo, não sente essa necessidade de estudar mais sobre a sua própria sexualidade. Então, já na maturidade, a gente diz, cara, se for para continuar e para dar certo, ser bom, a gente vai precisar buscar ajuda e buscar aprender. Acho que é Sócrates que fala algo sobre você aproveitar a jornada, né? E não focar só no objetivo final, né? Eu quero chegar em tal lugar, né? Mas então aproveita o processo que vai ser muito mais leve. E isso é aprendizado. Isso é aprendizado. O que eu mais observo diariamente com vários casais? Eles querem não é? E isso fica muito mais claro, principalmente em relações heterossexuais. O homem está muito focado na penetração. Então, se ele começa a fazer um carinho, fazer um cafunézinho aqui, ele já está pensando, daqui a pouco vai ter, daqui a pouco vai acontecer. E se essa mulher aceita esse carinho e ela não corresponde à penetração, o cara fica chateado. Porra, mas que saco esse negócio. Pô, de novo, e só nega, não sei o quê. Então a mulher, ela para de querer ter esse afeto. Ela para de querer ter essa intimidade, de um carinho, de um beijo, de um banho juntos pelados, de estar massageando um corpo nu. Ela para de querer ter o contato íntimo, porque ela não quer corresponder ao sexo. Então isso que tu trouxe de aproveitar a viagem é para que o casal aprenda, para que o homem também deixe de não ser, né, trabalhar a sexualidade, não o sexo nessa relação. O sexo vai para a penetração, mas a sexualidade, o que você faz, né, que daqui a pouco essa vontade ela surge. Então existe um processo individual, que eu enquanto mulher, eu preciso me reconhecer e entender que o meu corpo sexualmente vai funcionar se eu tenho um processo de fantasia e de toque. Se não, talvez no impulso biológico, se não tiver um anticoncepcional, algum medicamento interferindo nisso. Mas se eu conheço o meu corpo, se eu conheço a minha natureza, eu digo, cara, então é eu que quero ter prazer, bora agilizar esse corpite aqui, porque do nada não vai funcionar. Não vai funcionar. Tem uma frase que eu li, se não foi ontem, foi hoje, inclusive, né, que bem nessa perspectiva. Nós não precisamos aguardar ou ficar na dependência do outro para uma satisfação pessoal, para uma realização pessoal. Ela tem que partir de mim. Assim como eu sempre falo, nós não temos que ficar procurando metade de laranja. Não existe outra metade. A outra metade sou eu mesma. Mas olha historicamente, né? O príncipe no cavalo branco, o contexto, que né? vai te salvar, entendeu? Então a mulher não podia iniciar a parte sexual porque ela tinha que aprender com o homem. Gente, que desgraça fizeram com a gente. E nesse processo todo, na pergunta que a Zaine te fez, né, é dentro do seu público, e você falou, né, os mais jovens e os mais maduros. E se nós formos olhar biologicamente todo o nosso desenvolvimento enquanto criança, a primeira infância, né,
A primeira infância tem uma fase, o bebê, né, totalmente fálica. E a gente começa a podar a sexualidade ali. E nós não estamos falando que uma criança nesse período vá ter relação sexual, mas ela está descobrindo o seu corpo. Então o ideal seria que eu explicasse o que ela realmente está sentindo. Que aquilo não é errado. Senão quando ela passa a perceber aquilo como ela é errado, por que ela não vai buscar depois? Por que ela não vai investigar o corpo dela? Porque quando ela sentiu, talvez não racionalmente lembrando, mas emocionalmente sabendo, ela foi reprimida, ela foi podada. E isso perpassa a infância e eu não passo a buscar em mim o entendimento. Eu vou buscar na roupa do coleguinha. O que tem dentro da roupa do coleguinha que é diferente do meu? Porque aqui em casa eu não vejo nada de diferente, né? A gente vela, a gente esconde. Quando ali eu deveria iniciar uma orientação sobre sexualidade, sobre o corpo do outro, sobre os limites do corpo do outro, respeito às diferenças, né? E aí a gente vai para a adolescência. Todos nós passamos pela adolescência e é fato que o adolescente ele quer a experimentação, ele não quer a exemplificação falada, ele quer a vivência própria. Então eu tenho que permitir que ele tenha uma vivência segura, eu tenho que dar o suporte para essa vivência segura, a orientação adequada e permitir que ele viva isso, porque ele também vai se descobrir. Como você disse, né? Hoje eu me identifico aqui, amanhã eu me identifico ali, isso são descobertas. E ao fato de chegar a um ponto da vida em que eu vou aproveitar muito mais o mar manso, né? Eu vou entender um pouco mais daquele momento ali, ali que eu quero pairar e vou melhorar o que está ali, a gente tem uma vida inteira. E eu não posso simplesmente achar que podando essa vida inteira, eu vou chegar lá no final, no ápice do meu ciclo, vou ser feliz. Eu tenho que entender que o autoconhecimento, ele parte lá do bebezinho, lá da fase fálica e oral, até o indivíduo chegar onde a gente está hoje, tendo essa possibilidade de discutir e conversar isso, né? Então nós temos que olhar daqui para frente, né? Quem ficou antes da gente já foi ensinado, já nos ensinou. A gente, de um jeito ou de outro, precisa ensinar daqui para frente, para os nossos próximos, né? Como diz um colega meu, olha para frente, não quem está atrás, né? Olha quem vem para depois de você. E é ali que você vai deixar a semente de um reconhecimento corporal, de uma compreensão, de um respeito sobre o corpo, o seu e o do outro. E aí a gente pode falar mais tranquilamente sobre conhecimento, autoconhecimento, autocuidado, autoestima, sexualidade e também sexo. Da vida num contexto todo. E é o que a gente fala, né? O bem-estar global, a saúde como um todo. E não apenas a ausência de doença. A gente fecha o conceito muito melhor, né? Com certeza, muito obrigada. Então, em nome do Projeto Multiplica, eu quero agradecer mulheres maravilhosas, empoderadas que estão aqui hoje. E obrigada mais uma vez pela conversa, que gostoso que foi estar aqui com vocês. Que bom, também gostei muito. Muito obrigada.